Meu nome é José Nunes, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 40 anos com fruticultura e, além de produtor rural, tenho uma empresa de consultoria na área de agronomia e topografia. Fazemos desde o georreferenciamento de imóveis rurais até levantamentos aerofotogramétricos com drone e cálculos de índices de vegetação, mapeamentos de todo tipo, ortofotomosaicos, como forma de subsidiar um grande escopo de decisões técnicas na condução de uma cultura. Né? Esse vídeo tem como objetivo fazer uma análise dos dados de análise foliar de várias glebas com abacate em nossa propriedade particular no bairro do Quilombo dos Marins, em Virgínia, Minas Gerais. A divulgação desses resultados tem também o objetivo de submeter à crítica dos colegas as interpretações resultantes desse trabalho, de maneira a otimizarmos nosso próprio manejo, visto que, apesar da experiência que temos, muitas são as dúvidas que ainda persistem e grande é a necessidade de colaboração com outros profissionais com pontos de vista diferentes, para que se leve ao máximo proveito o nosso empreendimento no âmbito da produtividade e da rentabilidade. Os dados analíticos vieram do laboratório num relatório em PDF, mas também consignados numa planilha Excel. Esta última, muito útil para copiar e colar esses dados em uma outra que temos, já com dados de anos anteriores, montando uma série histórica desses resultados, com o objetivo de verificar o progresso, né, desses índices, né, na direção de uma melhora, segundo os parâmetros estabelecidos pela bibliografia. Essa melhora dos índices é buscada a partir da prática de adubação, que se planeja com base na interpretação anual desses níveis foliares, segundo amostras tomadas sempre na mesma época, baseada também numa metodologia de amostragem precisa e constante, sempre com base nas recomendações técnicas para a cultura. Para uma melhor análise dos dados, planejamos uma interpretação dessa planilha com a série histórica pelo software Microsoft Power BI. Uma primeira organização dos dados é colocá-los em ordem decrescente em gráficos de barras, com cores segundo os níveis de excesso, ótimo em verde, amarelo níveis abaixo do normal e vermelho insuficiente. Essa ordem decrescente tem como eixo inferior a gleba mostrada e o índice atingido na folha pelo elemento em estudo distribuído no eixo vertical. As variações de cores das barras dão uma informação complementar da suficiência, da insuficiência ou do excesso do elemento em estudo nas diferentes glebas. Os rótulos, isto é, os números sobre elas, o nível, o número que está escrito sobre essas barras, é o nível obtido na análise. E também é possível fazer uma filtragem conforme o ano. Então, por exemplo, nesse ano de 2022, nós temos aqui, para essas glebas aqui, essa aqui que a gente chama de rasa da porteira, nós já temos índices acima do normal para nitrogênio. Com certeza vamos fazer uma adubação, vamos suprimir a adubação nitrogenada nessas glebas. Em azul também já temos índices acima do normal. Isso aqui é praticamente excessivo, esse azul mais escuro. O que a gente busca normalmente são essa situação aqui de verde, que seriam os índices referentes à normalidade. Os rótulos estão aqui em cima. Então, e a gente faz a filtragem segundo ano, a partir daquela tabela, a gente consegue ter como estavam esses índices nas várias glebas, tem um histórico, né?
da distribuição desses níveis conforme o ano. Aqui no caso, por exemplo, nessa parte do ano de 2019, no caso de cálcio, magnésio, e no ano de 2022 nós temos aqui essa situação para cálcio, magnésio, todas as glebas bem. No ano de enxofre, temos bom índice para todas as glebas, exclusive para essas duas aqui que está o enxofre aqui um pouquinho abaixo do normal. Observando esse gráfico aqui da média de nitrogênio obtido nas amostras em cada ano, desde 2014 até 2022, e no caso aqui do boro, nesse gráfico aqui meio alaranjado, né, a gente observa que houve uma melhora dos índices. Aqui no caso do nitrogênio, uma discreta melhora dos índices a partir com o passar dos anos, né, com a correção que se vinha fazendo. Essa melhora, assim, não foi talvez tão evidente, porque os nossos solos têm um alto teor de matéria orgânica e o nitrogênio aqui entra quase de uma maneira complementar, né? Então, aqui esses índices aqui melhoraram, né, mas não tem uma variação tão grande em relação ao início dos anos do estudo. Já no caso do boro, os nossos solos são mais pobres, né, em boro. Então, nos primeiros anos houve a correção, houve uma subida dos níveis médios e um estabelecimento mais ou menos nesse patamar, né, e que nós verificamos até agora. Para o zinco também observa-se um início mais baixo, depois uma subida de índices e esses índices se mantendo até aqui, até os dias de hoje, sem mudar muito de patamar. Uma explicação, né, para essa estabilização desses índices seria um certo limite de concentração obtido desses elementos nas folhas da cultura, embora a bibliografia indique que esses níveis possam ser bem maiores. Outra explicação seria por conta da extração desses elementos pelas colheitas feitas, com produtividade entre 12 e 15 toneladas de abacate por hectare, não havendo uma diminuição dos índices justamente por causa da prática anual da adubação baseada neles. Analisando o elemento nitrogênio, por exemplo, que é aqui no gráfico em verde, né, comparar que no ano de 2015, com algumas glebas com índice baixo, representadas em vermelho, aqui nesse gráfico aqui, no ano de 2015. Deixa eu ver aqui, abacate, no ano de 2015. Algumas glebas com índice baixo representadas em vermelho, com os anos de 2020, 2021 e 2022, onde esses índices baixos não mais são verificados. O elemento boro também é baixo nos primeiros anos do estudo. Aqui, o boro boro, aqui, nos primeiros anos do estudo. Olha aqui, tem até um em vermelho aqui nessa área aqui, ó. Nos primeiros anos do estudo. E atualmente esses níveis alguns já estão até um pouco excessivos, outros estão no nível adequado, enquanto alguns ainda se apresentam um nível relativamente baixo, né? Precisando melhorar um pouco. No caso do nitrogênio, é importante verificar que, além da melhora dos índices, nesse gráfico aqui do desvio padrão,
que observado entre as glebas, dos índices observados entre as glebas, vai havendo uma diminuição do desvio padrão, né, entre as várias amostras de cada uma das glebas, indicando que a supressão da adubação em algumas delas e o aumento de adubação nas glebas onde esse índice estava mais baixo, está levando todo o pomar a uma situação de igualdade nesses índices, né? De igualdade, vai diminuindo essa dispersão, significa que você vai tendo uma melhor igualdade dos índices de nitrogênio em todas as glebas do pomar por essa diminuição do desvio padrão. No caso do boro, nesse aqui em marrom claro, a despeito do evidente aumento dos índices que a gente observou aqui, né, que saiu de níveis baixos e esses níveis estão aqui mais altos, ainda é grande a variação desses índices entre as glebas. Você vê que não houve uma diminuição do desvio padrão, como houve aqui no caso do nitrogênio. No começo do estudo, quando o índice era baixo, em todas elas mais baixo, também o desvio padrão era menor, porque estava tudo baixo, né? A partir do momento que foram feitas as correções, os índices subiram, mas os desvios continuaram, os desvios aumentaram. Essa diminuição da dispersão em relação à média não foi obtida mesmo levando-se em conta uma adubação com esse elemento diferenciada para cada uma das glebas em função do maior ou menor índice encontrado nas folhas de cada uma. Então é aquela coisa onde às vezes a teoria na prática é outra, né? A gente não teve um comportamento tão bom quanto no caso do nitrogênio. Aliás, também o nitrogênio é um elemento mais móvel, né, e de mais rápida resposta, talvez por isso que a gente teve, além de um aumento dos níveis, né, a gente teve uma diminuição do desvio padrão, ou seja, da dispersão entre as amostras de folhas em cada uma das glebas. Um outro elemento de fundamental importância na produção de frutas é o potássio. Esse gráfico em azul aqui, entre o verde e esse amarelo aqui de baixo. Ele é muito exportado com a produção. As terras da região nunca mostraram níveis excessivamente baixos desse elemento. A média do potássio presente em todas as amostras era até maior no início do período de estudo, com uma baixa mais significativa a partir do ano de 2018, quando começaram produções de abacate mais consistentes. Até aí, talvez, a teoria respalde o que a gente está observando, né? Porque você tem uma maior produção de frutos, você tem uma maior extração e, portanto, os níveis abaixaram, né, um pouco, apesar dos aportes sucessivos de potássio que são feitos na forma de adubação. O interessante é que ocorreu uma aparente estabilização dessa média, embora anualmente se faça um aporte de K2O entre 120 e 150 quilos por hectare. Todo ano 120 e 150 quilos por hectare, e assim mesmo esses níveis baixaram um pouco e se mantiveram nesse patamar. No solo, esse elemento já apresenta um teor alto, mas não se observa, apesar desse teor alto no solo, um aumento dos níveis nas folhas. Daí a pergunta: atingiu-se um limite? Embora níveis bem maiores para níveis foliares sejam apresentados nos padrões de comparação para as análises foliares presentes na literatura, será que nós aqui, em termos práticos, atingimos o limite? Será que novas adubações com potássio não vão aumentar esses índices? Apesar de verificarmos na literatura índices bem maiores para
para potássio? Observar que nós estamos trabalhando com índices aqui entre 7 e 6. Aqui no ano de 2018, 7,06, no ano de 2022, 6,37. Assim como uma média, né? Média de todas as amostras. Lógico que tem amostras mais altas, isso é exclusivamente a média, né? Se a gente observar aqui, você vê que para potássio nós temos glebas que estão com índice considerado bom, em torno de 9,7, e as outras já com considerado um potássio que precisa melhorar, em torno de 6,5, temos aqui até com 5, né? Mas agora, observar aqui que a média, né, está dentro desse patamar. E nós temos uma tabela aqui que foi obtida por uma engenheira agrônoma, que é consultora na cultura do abacate, a doutora Tatiana Vilés, e segundo essa tabela, ela fornece índices para potássio adequados entre 7,5 e 20 gramas por quilo, né? Vê que a nossa situação aqui, ela está beirando isso, beirando o nível inferior da tabela que ela forneceu, né? Nós estamos buscando subir esses índices até 10, 12, 15, digamos assim, a posição mediana aqui do que se considerava adequado. Só que nós não estamos conseguindo. Nós estamos fazendo essas adubações, mas o potássio médio não tem subido, apesar de adubações entre 120 e 150 kg de potássio de K2O por ano, o que nós consideramos bastante, né? Há alguns anos já vamos fazendo esse aporte. E, novamente, eu faço a lembrança de que esses níveis no campo, esses níveis no solo, já são considerados altos. E a gleba que a gente tem com mais alto nível de potássio, né, está em 9,7, né? E, portanto, ainda numa situação, está chegando no nível intermediário aqui do potássio da tabela que foi fornecida pela doutora Tatiana, né? Mas isso aqui é a gleba onde esse índice é mais alto, não é a média das glebas que nós temos, né? Conforme a gente vê aqui olha aqui a situação da distribuição do potássio, e conforme ele está aqui nas suas quantidades médias. Agora, a gente também fazendo uma filtragem, a gente pode até fazer essa filtragem, acho que é até desnecessário, porque vê que no início do estudo esses níveis eram mais altos, ele só começou a cair agora no momento em que entraram produções mais consistentes do elemento. Agora, no tocante ao desvio padrão, também não houve uma modificação significativa. Tem esse ano aqui de 2021, que é meio que outlier, mas houve uma diminuição do desvio padrão entre as amostras, uma pequena diminuição do desvio padrão. E isso significa que esse fato de se colocar mais potássio em glebas com um nível de folhas inferior e menos em glebas com um nível maior, está de alguma maneira funcionando. Nós estamos levando essa dispersão para uma situação de melhor igualdade, né? Mas aí vem a pergunta, né? Será que foi atingido um limite, embora níveis bem maiores sejam apresentados nos padrões de comparação para análises foliares presentes na literatura? A presença de frutos em crescimento no mês de março, justamente época da amostragem,
determinaria uma forte drenagem do potássio das folhas, impedindo esse aumento visível dos índices? E a pergunta mais crucial, diante dos níveis ótimos ou até altos no solo, compensa economicamente a contínua aplicação de 100 a 150 kg de K2O por ano, elevando ainda mais a presença no solo, sem uma verificação do aumento correspondente dos níveis foliares? Notadamente num ano como este, em que o cloreto de potássio está caríssimo por causa dos transtornos de guerra na Europa, e notar que, apesar dos níveis altos no solo, não se apresenta nenhum problema com o magnésio. Que no caso do gráfico de magnésio aqui, ó. Não há nenhum problema com magnésio nas folhas amostradas. Todas as glebas ainda se situam dentro da normalidade para este elemento e é clássica a incompatibilidade entre a absorção de magnésio e potássio, coisa que ainda não se constatou, né? Então eu penso que se for o caso de se continuar aplicando potássio, não vai ter problema ainda com a absorção de magnésio. Eu acho que isso ainda poderá ser feito, né? E o potássio também ele é entendido como uma base, né? Como uma base do solo. Talvez uma presença mais alta não seja uma coisa ruim, né? Porque ele entra contado, né, na saturação de base do solo. Já que não está havendo nenhum problema com o magnésio, ele não seria um problema, né? Você ter esse aumento. O único problema seria esse econômico, né? Porque nós estamos fazendo aportes até massivos, né? Todos esses anos e não está havendo esse aumento de índices, né? Diante dessa situação de preço altíssimo para o cloreto, será que vale a pena continuar com esses aportes, principalmente nesse ano, né? Onde está tudo tão caro? No tocante ao zinco, esse elemento tem relação estreita com o tamanho e a forma dos frutos. Frutos pequenos e redondos dão um sinal de possíveis deficiências desse elemento. O interessante é que a exportação desse micronutriente pelas colheitas é insignificante. Numa tonelada de abacate Hass, por exemplo, encontramos apenas 4 gramas de zinco. Estudos no México indicam uma baixíssima eficiência das aplicações foliares desse elemento, sendo o aporte ao solo o que é recomendado, mas também só fazendo efeito em grandes quantidades, tipo 2 kg de sulfato de zinco por planta adulta por ano. E assim mesmo tais aplicações se refletindo nos índices das folhas a partir do 3º ano no mínimo. Na publicação mexicana tomada como referência, índices entre 23 e 25 ppm de zinco começaram a aparecer após 3 anos de pesadas aplicações de sulfato de zinco, frente a índices entre 17 e 18 ppm dos tratamentos testemunhas. No México, se considera ótimo níveis de zinco entre 20 e 51 ppm. Nosso padrão seria um pouco mais alto, entre 35 e 70 ppm, nosso padrão particular. Notar níveis para esse elemento bem mais altos, aqui o último da tabela, recomendados pela consultora dessa cultura, doutora Tatiana Avilés, que dá como adequados índices entre 40 e 150 ppm de zinco. Possivelmente para as condições do Brasil e mediante a nossa experiência, talvez seja recomendável baixar um pouco esse padrão. Baixar um pouco
esse padrão, principalmente porque não se veem mais os sintomas de deficiência aqui encontrados anos atrás, e os níveis já se encontram dentro do que é considerado adequado para os padrões mexicanos. Aqui, olha, pelos rótulos das barras, aqui dá para ver, ó, em média 27,32, 26,75, quer dizer, já estaria mais ou menos dentro do que é considerado adequado, né, para os padrões mexicanos. Embora aqui vamos ver como é que estão as glebas em termos de zinco. Em zinco, pelos padrões que nós temos, né, um pouco baseados naquilo que foi recomendado pela doutora Tatiana, todas as plantas estariam, todas as glebas ainda estariam, né, dentro do que é considerado abaixo do normal, né, que precisaria melhorar um pouco. Esse último gráfico aqui do canto inferior direito, né? Aqui no caso aqui a tabela pedindo aqui entre 40 e 150 ppm. Nós estamos tendo aqui, nós não chegamos nem a 40 ppm na gleba onde temos mais zinco, temos 34,8, quer dizer, portanto, abaixo daquilo que é recomendado pela consultora, que seria um mínimo de 40 ppm de zinco. Embora nessa publicação mexicana aqui, eles já considerem adequados índices entre 20 e 51 ppm. E esses índices aqui que nós estamos apresentando, essa média para zinco que está mais ou menos estagnada nesse patamar, ela está assim apesar de aportes massivos de zinco todos os anos, em torno de 60 quilos por hectare de zinco elementar, né? Porém, como a adubação é formulada, esse zinco elementar vem na forma de óxido de zinco, e não de sulfato de zinco, seria mais solúvel. Mas nós ficamos pensando, a gente faz as amostras de solo. Nas amostras de solo, o zinco está presente como alto, quase caminhando para o nível do excesso. Quer dizer, existe uma quantidade absurda de zinco no solo. E esse zinco ele é obtido do solo a partir de extratores que têm a proposta de simular o efeito da absorção pelas raízes, né? Então, significa que esse zinco estaria disponível às plantas. Então, nós temos uma presença muito grande de zinco no solo, né? E eu não sei se essa adubação com sulfato de zinco, esses níveis poderiam estar até mais altos. Eu acredito que não, né? Mas, como eu disse, se usar sulfato de zinco na formulação do adubo, existe problemas de incompatibilidade. Por isso usamos óxido, entretanto, sem, a meu ver, um prejuízo, né, nesse caso. Mas, apesar desses aportes sucessivos e altos, e são considerados altos, com níveis já muito altos no solo, né, a gente fica um pouco inseguro de continuar colocando mais zinco. Não estamos tendo um progresso nesses níveis. E será que, se entrarmos numa situação de toxidez, como é que vai ficar se a gente entrar numa situação de toxidez no solo? No ano passado nós fizemos uma análise de solo lá na área do pomar, e para as glebas de abacate nós obtivemos esses resultados de zinco aqui, olha. Ele já está no nível alto, ó. No nível alto, já caminhando praticamente para bater no teto, olha aqui, ó, o nível de zinco, né? Olha outro aqui, situação do zinco. Sempre um nível aqui, já no patamar mediano do alto, já caminhando para a parte, para o topo do gráfico, ó.
Aí o último gráfico, a última barra à direita do gráfico de baixo, que seriam os níveis de zinco. Isso são os resultados de análise de solo. E aí esse ano, no ano passado já colocamos mais 60 ou 70 quilos de zinco por hectare, e esse ano, se a gente for obedecer os dados analíticos, a gente colocaria mais 60 quilos, 60, 65 quilos de zinco por hectare, novamente. Até onde isso pode chegar? E se esses gráficos aqui baterem aqui no alto, será que não poderá haver uma inibição de outros nutrientes, né, de outros problemas? Até o boro. O boro a gente vê que já está num nível elevado. Ó. O boro também, num nível elevado. E se bem que a situação do boro aqui para nós, do boro, também está estagnado nesse patamar, não sobe desse patamar. E se a gente for buscar os níveis de boro aqui no que é recomendado pela consultora, os níveis de boro seriam entre 50 e 90 ppm, né, que seria o adequado para as análises foliares. Nós estamos com um nível médio aqui de 40, 35, 41, quer dizer, estaríamos abaixo do recomendado nesses 3 últimos anos. Aqui no nosso gráfico para boro, este ano, nós teríamos algumas glebas aqui já atingiram o patamar adequado, enquanto outras aqui ainda estão abaixo, né? Mas a gente observa que eu acho que eu já perdi aqui a pasta com os gráficos das amostras das análises de solo. Mas a gente observa que está havendo já níveis bastante altos no solo, embora teoricamente ainda se precise subir um pouco esses níveis foliares. Mas não estamos vendo isso, estamos vendo uma estagnação das médias, né? E elas não estão subindo, e estamos tentando, né, aplicar boro, continuando a aplicar boro em algumas glebas onde esses níveis estão mais baixos, e também, infelizmente, não estamos vendo uma diminuição do desvio padrão, não estamos vendo uma diferença dos níveis entre as amostras. O desvio padrão ainda continua alto, as várias amostras ainda apresentam uma grande dispersão em relação à média. Então, eu não sei se isso está funcionando. Funcionou à primeira vista, né, para elevar esses níveis muito baixos aqui do começo. Houve um aumento de patamar, mas significa que a partir de um certo momento não estamos vendo uma correta administração desse índice de boro no solo, né, nas folhas, a partir das adubações feitas ao solo. Agora, voltando ao caso do zinco, né, eu fico pensando, né, se não seria conveniente suprimir essa adubação com zinco, ou pelo menos reduzir mais, e tirar de 60 quilos, passar para 30 quilos por hectare, porque os níveis já estão bastante altos, né, a nível de solo, e a gente não consegue subir esses índices aqui médios, embora do ponto de vista mexicano eles já estariam adequados. Eu estou pensando em diminuir essa adubação com zinco esse ano, passar aí pelo menos a metade. Mas se alguém tiver alguma sugestão, né, alguém quiser nos ajudar para tomarmos essa decisão, seria interessante entrar em contato com a gente e colocar o seu ponto de vista. Agora, uma coisa também engraçada de notar é que no caso do fósforo, todas as glebas apresentam uma condição boa de fósforo. Mesmo em anos anteriores, a gente não vê uma carência de fósforo no pomar,
né? Temos sempre bons índices para fósforo desse gráfico aqui, ó. Todos estão dentro do verde, que é o número buscado para esse elemento nas folhas, né? Em termos de níveis esperados para folhas. Agora, o interessante é que, apesar dos níveis foliares serem adequados, aqui a gente relacionando as glebas, as amostras, a amostragem de solo dessas glebas, todos apresentam índice baixo ou muito baixo. Aqui, essa gleba aqui, rasa da porteira, ele tem um índice médio porque nessa gleba se plantou várias vezes batata. E batata tem uma adubação de fósforo bastante pesada, então, portanto, por causa da adubação residual que lá existe, esse índice está médio. Mas todas as demais glebas do pomar, o índice está baixo ou muito baixo, né? E, a despeito disso, nós temos nas folhas um índice adequado. Isso possivelmente por causa da condição, né, de ser uma planta perene, né? E as plantas perenes têm um bom aproveitamento do fósforo. Nós, porém, decidimos continuar com adubação fosfatada numa dose baixa, principalmente por causa do enxofre. Né? Nós temos aqui para enxofre uma média, aqui onde é que está o enxofre? Houve uma média de enxofre por ano nas várias amostras. A gente teve uma elevação, uma pequena elevação, uma discreta elevação dos níveis médios de enxofre, embora o desvio padrão também seja um pouco alto, né? Mas de uma maneira geral houve uma evolução desses níveis. A gente tinha glebas com enxofre um pouco baixos, né? No que diz a doutora Tatiana aqui, para enxofre, seriam adequados índices entre 2 e 6. Entre 2 e 6, nós estaríamos com índices aqui, agora, na maior parte deles acima de 2, mas ainda bem longe do 6, né? Mas tem aqui índices ainda um pouco baixos. E nos anos anteriores, vamos ver como é que estava isso. Todos os índices estavam baixos, estava amarelo, estava abaixo do normal, né? Olha aqui, ano de 2000, aqui do 18, 17. Quer dizer, existia uma maior quantidade de glebas com índice abaixo do normal. E agora esses índices estão mais se aproximando do normal. Isso talvez por causa da adubação com fósforo, porque a gente pede à pessoa que formula adubo para a gente que coloque na formulação o máximo possível de fósforo na forma de superfosfato simples, né, que tem enxofre. Então, seria uma maneira da gente manter uma quantidade mínima de adubação fosfatada, que é bom para a própria microbiota do solo. Nós estamos pensando em temos feito continuamente 50 kg de P2O5 por ano, e com isso também tentando aumentar aos poucos esse nível de enxofre, e aparentemente nós temos conseguido, né? Por esse aumento de médias aqui, esse aumento discreto, mas dá para ver em relação ao início do estudo, dá para ver um aumento desses níveis de enxofre no solo, né? E em termos médios, parece que já estão suficientes. Deixa eu ver aqui. No caso de enxofre, nós temos de 2 a 6 gramas por quilo, né? Que é o que nós estamos vendo aqui. Cadê o enxofre aqui? Corrigindo aqui a condição do índice, né? Que seria 25. Aqui ele está, eu acho que aqui está numa outra unidade aqui, né? Seria aqui multiplicar por 10 para obter essa unidade presente aqui, né? O enxofre está em gramas por quilo, eu acho que ele aqui está em ppm, aqui no Power BI, acho que ele está em ppm. Uma coisa assim. Mas está se aproximando, já estaria dentro do normal.
Mas, não sei, talvez fosse o caso também de suprimir essa adubação fosfatada, mas eu acho que 50 quilos de fósforo por ano não é muita coisa e ainda existe espaço para subir esse índice, né? Nós estamos aqui com fósforo entre 0,8 e 2,5, aqui como recomendação na tabela, e nós aqui com uma média de fósforo ainda bem distante da média da recomendação, né? Aqui, por exemplo, fósforo 0,8 a 2,5, nós estamos com ainda não chega a 1,5, né? Aqui está dentro do normal, mas não chega, ainda tem espaço para subir. Uma observação final sobre a questão da aplicação de micronutrientes em folhas. Além da dificuldade que o abacate tem em absorver elementos pela via foliar, tais aplicações podem mascarar os verdadeiros níveis desses elementos nos tecidos, por manter resíduos externos de difícil lavagem na preparação das folhas para análise. Observar o que aconteceu com os níveis de cobre. A maior parte desses estourados para as folhas analisadas neste ano, justamente os excessos se verificaram nas áreas pulverizadas com óxido cuproso. Então, todas essas áreas aqui que foram pulverizadas com óxido cuproso, está tudo estourado os níveis de cobre, né? Tudo com aqui em vermelho, né? Aqui, por exemplo, nesse ano, 2020, também mesmo caso de uso de produto cúprico, com os índices todos estourados aqui para essas glebas que foram pulverizadas. E é preciso levar em conta que quando se fez a amostragem das folhas, há mais de um mês não se fazia pulverização e as chuvas foram bastante volumosas no período. E as folhas coletadas ainda foram lavadas com água e detergente neutro por 60 segundos, antes também de sofrerem duas lavagens, dois enxágues sucessivos, né? Antes de serem embaladas para secar. Nada disso foi suficiente para eliminar os traços da presença desse elemento e ainda lhes dar condição de excesso. Micronutrientes, que sempre ocorrem em pequenas quantidades, podem com certeza terem níveis mascarados pela utilização da fertilização foliar. No caso do abacate, é clássica a recomendação de boro foliar, entre aspas, né, que não seria propriamente foliar, na época da pré-florada e florada. Mas nesse caso não são as folhas que absorvem o boro, e sim as inflorescências, né? E a pré-floração e as inflorescências é que absorvem o elemento, não propriamente as folhas. Como resultado de todo esse argumento, ficam aqui as duas principais perguntas. Seguimos com a fertilização potássica da ordem de 120 a 150 kg por hectare de K2O, a despeito dos níveis altos no solo, embora ainda baixos nas folhas, segundo os parâmetros que seguimos, verificáveis a partir dos rótulos dos gráficos do Power BI, ou a diminuímos, por exemplo, a metade. E nesse caso, como fica a extração pelos frutos? Como é que nós vamos fazer isso num ano de elevada carga como este ano que nós estamos presentes, que está passando, com esse exercício presente? Mas como é que vai ser isso, né? Nós estamos fazendo pesadas adubações todo ano e não temos um aumento nesses índices, embora tenhamos safras relativamente boas, né? Em média de 12 a 15 toneladas de abacate por hectare. Mas será que diante desse não aumento dos índices valeria a pena diminuir essa adubação de 120 a 150 quilos por hectare? Considerando um ano onde o cloreto de potássio está muito caro por causa dessa questão da guerra. E no tocante ao zinco? Talvez a resposta seja mais fácil, né? Eu mesmo estou achando que devo diminuir esses aportes de zinco, porque nos aproximarmos mais do que é aceito no México do que foi colocado para nós
pela consultoria que tivemos anos atrás, né? Porque os níveis do solo já estão chegando quase que ao ponto do extremo excesso e os níveis foliares não estão subindo. E já estão dentro de um patamar adequado do ponto de vista daquela publicação do México que nós mencionamos, né? Então, nesse caso, eu acho que essa pergunta, acho que as pessoas estariam de acordo em responder que deveria diminuir esse aporte de zinco nos próximos anos, a partir deste ano. Então, foi essa a análise que fizemos e, apesar de darmos consultoria, né, a vida é um aprendizado constante. Às vezes, aquilo que a gente espera, teoricamente, não acontece na prática, como a gente observou aí pelos gráficos do desvio padrão, né, da dispersão que acontece entre as várias glebas a despeito de uma menor colocação ou maior colocação do fertilizante em função dos níveis foliares. E fica aqui também, né, aquela ideia de que pesquisas na área precisam seguir, né? A gente precisa de gente constantemente fazendo ensaios de fruticultura, ensaios de adubação e também em outras áreas da fruticultura, para que essas coisas cheguem não somente aos consultores, à assistência técnica de uma maneira geral, e chegar na ponta, né, aos produtores, porque é um mundo altamente competitivo, né? As questões hoje econômicas são prementes, e com essa dependência que o país tem das importações de fertilizantes, temos que caminhar para um uso ótimo desse insumo, né? Então fica aqui essa ideia, e se os companheiros tiverem alguma ideia contrária ou acharem que a gente fez alguma interpretação errada, é um grande favor que nos esclareçam, né? Porque nós também somos produtores, nós temos muito dinheiro envolvido nisso, vivemos disso, e críticas construtivas são importantíssimas, tanto para a nossa vida econômica, como também para o nosso progresso como profissional, né? Então, obrigado a atenção, e está aí meu telefone, está aí meu e-mail, e gostaria de ser contactado por algum produtor ou algum técnico que tenha visto esse vídeo para fazer algum comentário positivo ou negativo para a gente ser recolocado no caminho certo, né? Obrigado.